paz do Senhor, meus amados irmãos. Muito bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs nesta manhã. (20 de agosto de 2020). Deus abençoe grandemente os nossos irmãos e irmãs que estão já chegando aí, vão entrando e vão nos ajudando a compartilhar aí a nossa Deus abençoe aos nossos irmãos que já estão chegando. Eu quero trazer uma palavra de Deus hoje aqui. Que traz como título: Mais uma noite com as rãs. Mais uma noite com as rãs. Paz do Senhor, irmão Sérgio Pinto, irmã Neuza Gerlach, pastor Júlio Nogueira, Jefferson Borba, paz do Senhor, evangelista Breno Soares Decker. Eu quero trazer uma reflexão na palavra de Deus no dia de hoje, na manhã deste dia. Está lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 8, Êxodo capítulo 8, e o versículo 1 ao 15, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs. Só um momentinho. Ferirei com rãs verso 2: E se recusares deixá-lo ir, ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos e sobre o teu povo, e os teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, dizendo: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão
Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Glória a Deus. Paz do Senhor, a irmã Fernanda Barbosa, paz do Senhor, irmão Almerino Pedroso Barbosa, irmã Vera Lourenço Chaves, paz do Senhor, irmão Eugênio Ribeiro de Lima, pastor Eugênio, primo Eugênio. Deus abençoe os nossos amados irmãos. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, o tema da reflexão desta manhã é mais uma noite com as rãs. Mais uma noite com as rãs. Amados irmãos, algumas coisas podem esperar e outras não. O nosso texto desta manhã fala do perigo da demora. As 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito representam um grande duelo entre o Deus vivo e verdadeiro e os vários deuses falsos do Egito. O texto que lemos essa manhã diz respeito à segunda das 3 pragas, a praga das rãs. Foi um ataque direto sobre Requete, deusa com a cabeça de rã, que se acreditava que a vida era proveniente da respiração das suas narinas. Os humanos criados por seu marido Canum, essa praga foi claramente concebida para mostrar ao Egito que havia apenas um Deus verdadeiro. Em meio a essa cena fica Faraó e as suas ações. Faraó e suas ações. Aqui está um homem que poderia ter sido poupado desta praga, mas optou por passar mais uma noite com as rãs. Esse é o tema da reflexão da mensagem desta manhã. Permita-me compartilhar convosco alguns aspectos sobre essa história
que nos ensina o perigo da demora, especialmente em assuntos espirituais. O perigo da demora, especialmente em assuntos espirituais. Se você examinar o capítulo 8 do Êxodo, verso 1 ao 7, nós vemos ali que a demora foi um desastre trágico, porque uma bagunça revoltante se instalou. Eram rãs em toda parte, uma confusão perturbadora. As rãs eram sagradas e não poderiam ser mortas. Então, eles não podiam matar as rãs, porque as rãs eram sagradas para eles. Uma confusão devastadora. Ninguém foi poupado. Uma confusão que contaminou o templo de todos os deuses, foram infectados com rãs, contaminando-os, impedindo a adoração. Uma confusão descritiva, um retrato de como o pecado afeta todos os homens. O pecado é universal, o pecado afeta todos os homens. A razão disto tudo que está acontecendo, que tem acontecido e que está acontecendo e acontecerá na história do homem, a razão principal é o pecado. O pecado afeta, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é algo incontrolável. A religião não pode lidar com isso. A religião não pode lidar com isso. O pecado é terrível. O pecado, ele separa o pecador de Deus, separa o homem de Deus. Então veja bem, a razão, a explicação de todas as tragédias é o pecado. A explicação para tudo que está acontecendo, não há freio. Ontem escutava, no caso da Lava Jato, da Operação Lava Jato, corrupção em fábrica de navio, corrupção em Petrobras, corrupção na saúde, corrupção, e por aí vai. E aí a violência, a pedofilia, essa coisa desenfreada, essa malignosidade, a razão de tudo isso é o pecado. E pecado, no grego, quer dizer amartia. Amartia, que significa errar o alvo. Pecar é falhar em andar conforme a vontade de Deus. Então, no caso de Faraó foi trágico. Trágico, terrível. As rãs invadiram tudo, tomaram conta de tudo, trouxeram coisas, revolta, perturbação, devastação, contaminação. Em segundo lugar, do verso 8 ao 10 do Êxodo 8, nós vemos ali, diante disso, uma trágica decisão. O verso 8 diz assim: Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e de suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse no verso 10, amanhã. Vemos
um desejo compreensível, né, para se livrar das rãs. Vemos um dilema indesejado, clamando a Deus, né, admitiu a sua própria impotência. Agora vemos também uma decisão imprudente. Ele adiou o que poderia ter sido feito de imediato. Adiou o que poderia ter sido feito de imediato. Ele disse amanhã. Vemos uma decisão, uma descrição infalível. Uma imagem do pecador que sabe que ele precisa fazer alguma coisa sobre o seu pecado, mas continua adiando a decisão mais importante da vida. Alguns amam os seus pecados demais para deixá-lo. Alguns dizem, mas eu sou uma boa pessoa. Alguns acreditam que são demasiados maus para serem salvos. Alguns dizem que tem muito a desistir. Alguns dizem, eu sou tão bom quanto qualquer um na igreja. Alguns estão esperando por um sentimento. Alguns dizem, eu não posso viver uma vida cristã. Alguns dizem, eu vou esperar até que eu sinta o desejo. E alguns acreditam que eles têm tempo de sobra. Vão deixando para amanhã. Faraó disse amanhã. Amanhã. E com isto, nós vemos dos versos 10 até o verso 15, um trágico desenvolvimento. Verso 10, a razão para o castigo. Veja só o verso 10, diz, e ele disse amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Verso 9 ao 11, nós vemos o alcance da punição. Não apenas Faraó foi afetado, mas uma nação inteira sofreu. A nação inteira sofreu. Vejam a relevância da punição. As consequências nos ensinam algumas coisas sobre atrasar decisões espirituais. Atrasar decisões espirituais. Os dividendos sobre o pecado sempre são pagos. Os dividendos sobre o pecado são sempre pagos. O dano do pecado é sempre pronunciado. Os perigos do pecado são profundos. Os perigos do pecado são profundos. Os dividendos do pecado custa caro. Então não atrase, não procrastine, não deixe para amanhã ajustar o que precisa ser ajustado hoje. Não deixe para amanhã abandonar aquilo que precisa ser abandonado hoje, porque se você deixa para amanhã, isso pode trazer um grande prejuízo. Um terrível prejuízo. Os perigos do pecado são profundos. O pecado, ele destrói uma família, destrói uma nação, destrói um estado, destrói uma cidade. O pecado destrói vidas. Amanhã
você pode optar por passar mais uma noite com as rãs. Você vai viver mais um dia em seus pecados. Ou será que você vai se achegar a Jesus nesta manhã, nesse dia, e receber o seu perdão? O que você vai decidir hoje? Você pode escolher o pecado ou o Salvador. Você vai escolher o céu ou o inferno. Você vai escolher o perdão ou as rãs? Ou vai dormir mais uma noite com as rãs? Meu Deus, quem sabe essa noite passada você já passou atormentado pelas rãs, dormiu com as rãs e vai dormir mais uma noite com as rãs? Ou o que você vai fazer diante desta reflexão bíblica, dessa palavra? Uma vez uma águia poderosa pousou em uma carcaça que estava boiando no rio, na intensidade de um inverno do norte. Com a carcaça flutuava, como a carcaça flutuava, a mais e mais rio abaixo, a águia continuou a devorar sua carne, não se preocupando com as grandes quedas que estavam por vir. A águia sabia que com um grande golpe de suas asas ela poderia decolar e voar em segurança. No entanto, quando se aproximava das quedas, a águia descobriu que havia congelado suas garras na carcaça e ela não conseguia se libertar. Portanto, a carcaça e a águia valente, gritando, mergulhou para a morte, simplesmente porque a águia esperou demasiado tempo para decolar. Optar por passar mais uma noite com as rãs seria uma maneira terrível de passar a sua última noite. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de retornar. Hoje é o dia de decisão. Ou você vai passar mais uma noite com as rãs. Você vai passar mais uma noite com as rãs. Faraó disse amanhã, mas os resultados são terríveis. Faça propósito com Deus hoje. Faça compromisso com Deus hoje. Se achegue a Deus hoje. Tire as rãs da tua vida, tire as rãs do teu coração, de dentro da tua casa. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Mas proponha hoje, não deixe que se repita as mesmas falhas, os mesmos erros. Você sobe os degraus das escadas da vida e cai lá embaixo. E começa a subir de novo. Não deixe se repetir. Corte. Se achegue a Deus nessa manhã, em oração, em coração contrito, porque pode que não tenha amanhã. Senhor, nós oramos a Ti nesta hora, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, ó Pai eterno, por esta rica oportunidade que nós temos de, na manhã deste dia, nós nos achegarmos a Ti,
nós nos acercarmos da tua presença, Senhor, reconhecendo que o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo o Senhor conhece, não há nada escondido, nada oculto dos teus olhos. Senhor, e diante desta mensagem, desta manhã, Senhor, desta advertência da tua palavra nesta manhã, que não venhamos, Senhor, no dia de hoje fazer como fez Faraó, dormir mais uma noite com as rãs, mas que hoje possamos nos libertar, nos despojar, desfazermos de tudo aquilo, de todo peso, de todo embaraço, de todo pecado, de tudo aquilo que, Senhor, tem atrasado o nosso progresso espiritual. Senhor, que tenhamos neste dia a humildade para reconhecer as coisas que não podemos mudar, mas o Senhor pode. Também, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê coragem para mudar aquilo que nós podemos mudar, aquilo que está em nossas mãos, aquilo que é o nosso compromisso, o nosso dever. Quantos que estão, Senhor, empurrando para o Senhor as decisões que eles deveriam tomar, as atitudes que eles deveriam tomar. Quantos estão tributando a Ti, atribuindo a Ti, Senhor, responsabilidades que deveriam ser, que devem ser deles e não do Senhor. Meu Deus, e estão aí se desculpando e dormindo perturbados, Senhor, por rãs, por coisas imundas, coisas nojentas, que têm trazido perturbações para os seus lares, para as suas casas, para as suas famílias, que têm gerado uma geração perturbada dentro de casa, crianças que não dormem, crianças que não têm sossego, crianças atormentadas dentro das suas próprias casas, porque pais, porque famílias estão aí, Senhor, convivendo com rãs dia e noite e não querem se livrar delas. Estão empurrando para o dia de amanhã as decisões que devem tomar hoje, Senhor, mas que eles tenham graça, força para romper, Senhor, com tudo aquilo que os atrapalha, com tudo aquilo que os impede de crescerem, de avançarem espiritualmente em todos os sentidos da sua vida. Senhor, nós oramos nesta manhã, nós, Senhor, eu os abençoo no poderoso e sagrado nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos amados irmãos. Então, entenda, não passe mais um dia, não passe mais nenhuma noite com as rãs. Deus abençoe o evangelista Breno, irmão Jefferson Borba, pastor Júlio, irmã Neuza, irmão Sérgio, pastor Eugênio Ribeiro de Lima. Deus abençoe Vera Lourenço Chaves, a irmã Fernanda Barbosa, irmã Ivone, irmã Marlene Kerr. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos gravando, trazendo mais uma mensagem. Compartilhe esta mensagem, compartilhe esta reflexão. Que Deus abençoe. E como eu sempre digo, o pior já passou e o melhor está por vir. Com Jesus no barco vai tudo bem. Amém? Ótima quinta-feira em nome de Jesus.